E aí galera, joinha? Legal? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula nossa da nossa nova metodologia da matemática, trazendo alguns métodos, algumas dinâmicas que facilitam o nosso aprendizado. Vamos lá, vem comigo. Quando nós estávamos falando na aula anterior, nós estávamos iniciando ali a introdução de conjuntos numéricos. Hoje nós vamos continuar falando dos nossos conjuntos numéricos e dando a representação dos conjuntos. Eu vou trabalhar com três conjuntos. Eu vou trabalhar com o conjunto N. Vou trabalhar com o conjunto N. Eu estou trabalhando com os conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. É isso que eu vou estar trabalhando, falando um pouquinho deles. Então hoje eu vou falar então do conjunto dos números naturais. Nós iniciamos a aula anterior. Quem é o conjunto dos números naturais? Sempre é representado por essas situações. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, reticência e infinito. Então eu tenho aqui infinitos números naturais, né? Nós temos, quando eu falo no N, nós estamos trabalhando com números inteiros, positivos. Os números naturais trabalham com N inteiros positivos. Porém, também dentro da qualidade dos números naturais, nós temos do nosso conjunto N, o nosso conjunto N com asterisco, com o sinal do nosso asterisco, que ele exclui o número 0. Ele não inicia com o número 0. O número 0 não pertence ao conjunto. A aula anterior nós falamos do contido e do contém, né? Que A está contido em B, B contém A. Então nós falamos essa representação. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, reticência e infinitos números. Então essas são as duas representações do conjunto dos números naturais. Então essas são as duas representações. Também eu vou trabalhar com os conjuntos naturais. Agora eu vou, só que ao invés de trabalhar somente com números inteiros, eu vou trabalhar com os inteiros positivos e inteiros negativos. Os negativos. Como é que eu represento isso? Dentro do conjunto Z. Dentro do conjunto Z. Eu tenho um conjunto Z, eu vou chamar de um conjunto Z universal. Ou seja, ele atende tanto os números negativos quanto os números positivos. Legal? Então ele inicia ali com, eu vou iniciar com menos infinito. Reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, reticência e infinitos. Legal? Então, quando eu quero representar o conjunto dos números negativos, então eu não posso trabalhar com conjuntos naturais, não posso trabalhar com conjuntos naturais. Tem que trabalhar com o conjunto Z. Porém, o Z, ele reparte em duas partes, né? Então, na verdade, vamos ter três conjuntos Z. Aqui nós tínhamos dois conjuntos N, aqui nós vamos ter três, porque esse daqui, ele vai representar em duas partes. Como que ele vai representar em duas partes? Eu vou ter o Z+. Eu vou ter o conjunto Z+. O que é o Z+? Ele vai partir do número 0 somente os positivos. Ele não pode pegar os negativos. Legal? Entendido? Então, esse daqui, ó. Então, eu tenho 0, 1, 2, reticência e infinitos. E esse infinito, professor? O que é, Milton, esse infinito? Esse infinito é qualquer número inteiro que tu pensar, ele está aqui dentro. Qualquer número em que você pensar, infinito. Legal? E também nós temos, então, inteiros negativos. Então, eu tenho conjunto Z, o conjunto Z negativo, que é representado somente através desses números. O número 0 não entra, porque o 0 ele é o ponto inicial. Nem é positivo e nem é negativo. Legal? Ele é o nosso ponto de partida. Ele é o nosso ponto de partida. É o nosso centro que ele está dando o equilíbrio para o nosso conjunto. Então eu parto aqui do princípio dos negativos. Estou trabalhando com os negativos. Reticência, menos 3, menos 2, menos 1. Legal? Legal? Então ele não pode partir dessa situação. Tranquilo? Feito isso, galera, eu tenho o conjunto dos
números reais. Quem que é o conjunto dos reais? Os nossos conjuntos, números reais, galera, ele tanto pega os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, ele pega com zero, pega sem o zero, ele pega fração, ele pega números quebrados, enfim. Tem outras representações, que é o conjunto Q, né? que vai demonstrar que é o nosso fracionário. Mas, porém, eu vou trabalhar com essas três representações com vocês. Porque esse conjunto dos números reais, ele vai me atender toda a minha situação. Legal? Joinha? Então, o nosso conjunto R, dos nossos reais, ele vai atender todas as nossas possibilidades que nós queremos. Desde que nós não colocamos nenhuma observação. Mas como assim, professor? Tem observação? Tem. Quando nós trabalhamos com os conjuntos, nós temos algumas observações. Eu vou chamar então o conjunto dos números reais, eu vou chamar assim, ó, x pertence aos reais, tais que x, eu estou pegando um número qualquer, x é menor igual a um número que eu não quero, sei lá qual é o número que eu quero saber. Eu quero aqui, por exemplo, o número 9. Quero aqui saber o número 9. Qualquer número. Mas eu quero chamar de número 9, por exemplo. Então, meus números, para memorizar, mas eu poderia colocar outras representações. Nós vamos trabalhar com isso, a gente chega lá de forma mais tranquila. Eu poderia colocar assim, ó, share. Essa palavrinha eu vou chamar de share. Share tá o quê? Para não ficar assim, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Então, tu fala assim, ó, share pertence aos reais. Share, tá aqui. Share pertence aos reais. Tá isso quê? X é menor ou igual a 9. Então, quais são os números que entram? Quais são os números que entram? Qual é a representação? Eu vou dar uma representação aqui, ó. Vou dar a representação, ok? Vou te representar da seguinte forma. Que o meu conjunto dos números reais, que eu estou dizendo, ele é menor ou igual a 9. Esta perninha aqui debaixo dessa representação, dessa simbologia matemática, ela me representa dizer que isso aqui é um sinalzinho de igual, ok? Então, o 9 pode entrar? Pode. Quem que pode entrar? Pode entrar o número 9. Quem mais pode entrar? Tem que ser menor. Então, pode entrar o número 8. Quem mais pode entrar? Pode entrar o número infinito, reticência. Aqui pode entrar o 7, o 6, o 2, o 1, 0. E pode entrar o infinito. Legal? Tranquilo? Ficou claro aí para vocês? Tá bem tranquilinho? Então eu vou agora, então, ao invés de representar somente com um número, eu vou dar uma representação um pouco melhor. Né? Eu vou falar um pouquinho melhor. O que eu vou dizer? Que o meu conjunto dos números reais, ele é o share, tá o quê? A é menor do que B e B, A é menor do que X. A é menor do que X, vou pegar três números. A é menor do que X, A é menor do que X e X é menor do que B. O que eu trabalhei? Trabalhei com dois conjuntos. Chamei conjunto A e conjunto B. Agora já nós vamos trabalhar mostrando dois conjuntos. E vamos determinar o conjunto dos nossos números reais. Nós vamos trabalhar um pouquinho com eles. Legal? Então vamos junto. Legal, galera? Então vamos lá. Olha, o que nós estávamos falando? Nós estávamos falando assim dos nossos conjuntos A e conjunto B, certo? Então eu coloquei aqui um exemplo aqui, ó. Dados os conjuntos A e o conjunto B, determine o conjunto dos nossos reais. Tal que X pertence aos reais, share pertence aos reais, tais que 3 é menor ou igual a X, X menor que 7. Aí foi dado e definido os conjuntos, né? Defini um conjunto par, defini aqui um conjunto par de 0 a 8, conjuntos pares, e defini aqui um outro conjunto ímpar, de 1 a 9. Legal? Aí eu quero determinar somente de A e B, eu quero representar isso num conjunto dos nossos números reais. Então como é que eu faço isso, professor? Como é que eu vou colocar isso? Eu vou colocar da seguinte forma, nosso reais, né, o nosso conjunto real, share, tal que. Muito bem.
Está falando que o nosso número 3, ele pode entrar ou não pode entrar no nosso conjunto? Lembra? Quando tem um sinalzinho embaixo, o número 3 ele pode entrar. Professor, mas quando é que ele não pode entrar? Ele não pode entrar quando eu não tenho esse sinal, olha, percebe? Percebe? Percebeu? Então, se eu não tiver esse sinal embaixo aqui, ele não pode entrar. Está falando, ó, 3 é menor do que x, ou seja, 3 ele não pode fazer parte. O nosso x tem que ser um tanto maior do que o nosso número 3 aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 3 é menor ou igual a x. 3 é menor ou igual a x. Senão eu teria o contrário. Ia falar que x ele é maior do que 3. Ou seja, 3 é menor do que x. Legal? Então nós temos o número, nosso número 3 pode entrar. Eu vou olhar no conjunto A e o nosso conjunto B. Eu estou fazendo isso somente para pegar todos os números. Todos. Porque ele pertence aos conjuntos dos nossos números reais. Quais são os números que está entre 3 e o número 7 pode entrar? O número 7 não pode entrar. Então eu tenho que pegar até que número? Até o número 6. Então eu vou no nosso número 3 ao nosso número 6. Legal? Então eu vou escrever, ó, 3. Está aqui. Eu tenho o número 3 no nosso conjunto? Tenho. Tenho o número 3? Tenho. Está aqui. Então o 3 ele não entra. Eu tenho o número 4 no nosso conjunto? O 4? Tem. Então o nosso número 4 entra. Eu tenho o nosso número 5 no conjunto? Ele tem. Então ele entra. Eu tenho o número 6 no nosso conjunto? Tem. Então ele entra. Eu tenho o número 7 no nosso conjunto? Tem. Mas ele não pode entrar. Porque tem que ser menor do que 7. Então fecho aqui. Legal? Essa é a nossa representação. Ó. Share está o quê? 3, 4, 5, 6. Porque tem que ser menor do que 7. Legal? Beleza. Então eu vou falar um pouquinho então da união e da intersecção dos conjuntos para que tu possa melhorar essa visualização e entender um pouco melhor. Vou falar um pouquinho da união e da intersecção. Legal? Beleza. Então, galera, para que eu possa representar um pouco melhor os nossos conjuntos numéricos, eu vou falar um pouquinho então com vocês hoje. Vou falar da nossa união e também da nossa intersecção. A nossa união e a nossa intersecção entre os conjuntos. Legal? Eu vou falar um pouquinho da nossa união e da nossa intersecção do nosso conjunto. Galera, o que é união? União é o seguinte, é quando eu estou pegando 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4 conjuntos, posso pegar N conjuntos e vou unir eles dentro somente de uma caixinha. Eu vou pegar todos os elementos e vou trazer ele para junto. Legal? Então eu vou dar aqui um conjunto A e um conjunto B e vamos representar isso. Ó. Vou dar aqui um exemplo 2. Um exemplo 2. Né? Eu vou chamar de A igual 1, 3, 5 e 7. E o conjunto B? O conjunto B eu vou chamar de 1, 2, 3, 4. E o conjunto C? Eu vou chamar o conjunto Z de 0, 5, 10, 15. E poderia estar falando assim, ó, números conjuntos. E aí eu vou escrever o seguinte, olha. Vou escrever o seguinte. Foi dado os nossos conjuntos. Foi dado o nosso conjunto. E vou escrever aqui, ó. Determine. Determine. A união com B. Eu vou dar 3 conjuntos. 3 conjuntos. Eu vou falar assim. A. Não, está muito junto. Eu vou dar uma separada aqui para melhorar para nós a visualização. Eu vou chamar de A. A união com B. Eu vou falar de A união com C. E vou falar de B união com C. Legal? Então o que nós temos que fazer, galera? Aqui só pega o seguinte, ó. Quando nós falamos na união, nós só pegamos os elementos que tem no conjunto dado com o conjunto solicitado. O que nós temos no exemplo A? O que nós temos no exemplo A? Nós temos no exemplo A o nosso conjunto, ó. Eu tenho A. O que ele está dizendo? A união com B. Então é todos os elementos de A mais os elementos de B.
não pode ter repetição de número. Legal? Não pode ter repetição de número. O número 1 está no A, está no B ao mesmo tempo? É união? É. Então não vou me preocupar. Ó. Eu estou escrevendo que A união com B, ele é o nosso share. Tá o quê? Quais são os números que aparecem? O número 1 aparece. E o número 2 também aparece. E o 3 também aparece. E o 4 também aparece. E o 5 também aparece. E o número 6 aparece? O nosso número 6 aparece? O nosso número 6 aparece no nosso conjunto? Não. Quem que aparece? O nosso número 7. Então o número 7 entra. O 6 não pode entrar, mas o 7 vai entrar. O 7 vai entrar. Perfeito? Legal? Entendeu então? Tá tranquilo. Então quem é o conjunto B agora? Quem que é o B que nós estamos falando? Nós estamos falando A união com C. A união com C. Então eu vou trabalhar da mesma situação. Tá aqui, ó. A união com C. Share, não é isso? Share. Tá o quê? Quais são os números que vai entrar A união com C? É todos os elementos do A mais os elementos do C. Então é 1, é 0, 1, 3, 5, 7, 10 e 15. Legal? Não é sequencial, é somente os números que estão lá. Então quem que eu vou pegar? Então 0, 1, 0, 1. Quem mais eu tenho aqui? 3. Quem mais eu tenho então? 5. Quem mais eu tenho então? 7. Quem mais eu tenho aqui? 10 e 15. 15. Legal, galera? Então aqui eu tenho o número 15, que é o nosso conjunto Z. Bom, é o nosso conjunto C, A união com C. E agora o que eu tenho o próximo? O próximo é B união com C, que é, ou seja, todos os elementos de B mais os elementos de C. Então é a mesma situação, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Legal? Vamos representar isso de uma forma bem clara, bem tranquila? Depois falaremos da intersecção, né? Vamos então falar aqui, então, mostrar ele. Depois a gente falar da intersecção. Então eu estou falando de A. Eu estou falando de B. Desculpa, né? Estou falando de B. B união com C. Quem que é B união com C? B união com C é o nosso share. Share. Tá o quê? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. Tem o número 5? Tem 5. Não tem o 6, 7, 8, não tem. Tem o número 10. Tem o número 15. Então, esses são nossos união. A união com B. Legal? Galera. Então, agora eu vou falar um pouquinho somente da intersecção desses conjuntos. Legal? Para não ficar complicado. Legal, galera? Então, legal. Vamos lá, então, falar da nossa intersecção, certo? Nós vamos falar da nossa intersecção. O que é intersecção, galera? A intersecção nada mais é do que o que eu tenho no conjunto A, eu estava aqui com nossos conjuntos, não é isso? Eu estava com nossos conjuntos, né? Que é A. Agora nós queremos a intersecção. A inter B, eu tenho um conjunto B. A inter C, eu tenho aqui no outro conjunto de B inter C. Legal? Vou pegar essas três representações, eu poderia pegar algumas outras representações. Então, quem que é A inter B? Quem que é A inter B? A intersecção, certo? Por isso que estou falando inter. Legal? Então, A inter B. Quem que é A inter B? O nosso share. Tá o quê? Quem que é que tem no A e tem no B ao mesmo tempo? Quais são os números? Vamos olhar? Eu tenho o número 1 no A e B? Tenho. Então ele pode entrar. Então tá aqui. 1.
Eu tenho o número 2? Tenho. Tenho 2 lá? Não tem, então não pode entrar. Eu tenho o número 3? Tenho. Então está nos dois conjuntos. Então 3 entra. Eu tenho o número 5? Não, não tenho. Tenho o número 7? Não tenho. Então, acabou. Então nosso inter, A inter B, só é 1 e 3. Esse é o nosso conjunto. Legal? Vamos ver então o segundo exemplo. A inter C. A inter C. Né? Vamos falar do A inter C. Quem que é A inter C? Tem que ter no A e no B ao mesmo tempo. Quais são os números que eu tenho no A e no C ao mesmo tempo? No C. Então eu tenho o número 0? Não tenho, então ele não pode entrar. Eu tenho o número 5? O número 5 tem, ó. Ele tem, tá aqui. Então o nosso número 5 vai entrar, tá aqui. 5. Eu tenho o número 7? Não tenho. 10? Não tenho. 15 não tenho. Então entrou aqui. Bom, muito bem, tá aí. Né? Agora eu vou fazer então o terceiro exemplo, que é B inter C. Né? O terceiro exemplo que é B inter C. Quem que é o B inter C? Né? Desculpa, galera, eu tenho falado aqui com vocês, mas eu tenho que colocar o share, né? Eu tenho que colocar o share aqui, ó. Eu tenho que colocar o share. X pertence aos reais, tais que nós só tínhamos o número 5, não é isso? Nós só tínhamos o número 5. É o único número que nós tínhamos ali, legal? Nós não tínhamos um outro número da intersecção, né? Só tínhamos esse número 5. Mas quando nós formos trabalhar com nossos conjuntos, aqui nós só estamos em fase de treinamento. Eu posso descartar esse número aqui, ó. Eu posso descartar isso e ficar somente com meus conjuntos, legal? Legal? Nenhuma dificuldade? Se tiver alguma dificuldade, faça essa correção aí, ó. Quando eu quero trabalhar com nossos conjuntos, né, eu não preciso trabalhar com essa representação de x pertencente aos reais, tais que 1 e 3. Não, eu posso dizer que A inter B é somente 1 e 3. Eu estou colocando essa situação aqui porque ainda nós estamos em fase de treinamento, nós estamos aprendendo. Assim que tu aprendeu, pegou assim mais maturidade nesse âmbito, dentro desse conceito, aí tu pode dispensar aqui esse x pertencente aos reais. Legal? Tranquilo? Muito bem. Então aqui eu vou trabalhar então dispensando esse share, eu vou dispensar o share. Eu tinha já dispensado anteriormente, mas não tinha falado. Mas agora eu estou falando, então eu estou dispensando ele, certo? Quem que é o nosso A, nosso B inter C? Tem que ter lá no B e no C ao mesmo tempo. Quais números que eu tenho? Eu tenho 1? Não, não tenho. Eu tenho 0 e 1, não tenho. Tenho o número 2? Também não tenho. Tenho o número 3? Também não. Tenho o número 4? Também não. Tenho 10? Não. Tenho 15? Não. Então como é que fica esse conjunto? Um conjunto vazio. Ele fica dessa natureza. Ou B inter C. Nós falamos lá no comecinho, na hora que nós estávamos falando nossas definições. Aqui eu tenho um conjunto vazio, uma representação. E eu dispensei o share. Dispensei o share. Tudo bem? Só coloquei a representação de conjunto. Abraço? Legal? Se gostou, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu ok, deixa aí o seu comentário, dá uma curtida, e para que nós possamos avançar, continuar fazendo com que a nossa matemática fique de forma mais tranquila. Legal? Beleza? Joinha? Um abraço.